O entendimento numa mesa redonda da Globo News, com a participação de seu correspondente argentino Ariel Palacios, era de que não tinha jeito. Era impossível para Macri reverter a votação das primárias argentinas e que ele estaria condenado a perder as eleições de outubro. Mas que a entrada de Bolsonaro na campanha, além de atrapalhar ainda mais a reeleição de Macri, abria um precedente negativo de interferência de um governo brasileiro em eleições presidenciais de outros países. E como para eles Macri irá perder, acarretará um problema futuro no relacionamento entre Brasil e Argentina. Contudo, o argumento que Macri já perdeu, mas que Bolsonaro entrando na campanha argentina piora ainda mais a sua reeleição, não tem lógica. E ele talvez reflita mais o pensamento da isentolândia brasileira, que torceu ferozmente para que Bolsonaro não fosse eleito presidente e que iria preferir antes um Haddad argentino do que uma bolsonarização do Macri, se isso ainda fosse possível. O correspondente argentino da Globo News ainda acrescentou que a direita argentina era muito pequena, que foi a centro-direita que elegeu Macri, e disse que o discurso pró-regime militar de Bolsonaro não tinha lugar na Argentina, o que é muito igual à narrativa que havia aqui até pouco antes de Bolsonaro ser eleito no primeiro turno. Os isentões também acreditam que o que decide eleições é essencialmente a economia, e que foi justamente a política econômica débil a causa fundamental da tendência que eles consideram irreversível para a derrota de Macri. Realmente é difícil achar na história um exemplo de um governo que estivesse com a economia bombando que não tivesse sido reeleito. Mas Cristina Kirchner é também uma das causadoras da crise argentina. E tomando Macri como uma espécie de PSDBista, é difícil acreditar que ele esteja dando o devido combate a seus oponentes, denunciando o esquerdismo e suas consequências econômicas. Podemos, por exemplo, fazer um paralelo do governo Macri com o que poderia ter sido um governo Alckmin no Brasil, onde a esquerda estaria à vontade para construir uma narrativa que a isentasse de todos os males, pois não estaria sendo fustigada. De maneiras que o enredo de que a Lava Jato seria uma trama urdida pela associação do Departamento de Estado americano com a elite rentista e entreguista do Brasil, para derrubar um governo popular e democrático do PT, iria ganhar corpo dentro da sociedade. Ao mesmo tempo, um presidente politicamente correto iria permitir que os esquerdistas tivessem muito mais forças para sabotar todas as medidas economicamente liberais do governo, uma vez que seu aparelhamento estatal, construído ao longo de 13 anos de governos petistas, não estaria sendo combatido com a mesma prioridade. Em suma, Bolsonaro, ao seu estilo, não faz nada diferente do que Lula fazia ao apoiar os candidatos do Foro de São Paulo. E está dado que o relacionamento com um presidente argentino que visitou Lula na cadeia será ruim de qualquer maneira. Mas ao visitar o Rio Grande do Sul, Bolsonaro ao menos tentou passar a Macri uma mostra de como ele deveria estar enfrentando a esquerda.